Bem, então, eu falei eu tinha falado com vocês. Vocês me ouvem? Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. É para que a gente possa ter um planejamento, né? E é que eu enviei o link para vocês, todos os links das aulas. Então, para não ficar aquela coisa do desespero, né? Ah, vai começar a aula, eu vou procurar o link e tal. Então, separa no arquivo tudo, sabe? E aí, aula 1, entendeu? Vocês fazerem isso para a gente poder já começar a aula sem atraso, né? Começar na hora certa, né? Porque isso facilita, né? o nosso trabalho. Porque já não tem muito tempo, justamente por causa dessa modalidade que ficar muito tempo realmente exaure tanto o aluno como o professor, né? Ficar muito tempo no computador, e isso é uma recomendação da universidade, que é a duração das aulas de 2 horas, né? E aí que a gente possa aproveitar o tempo o máximo possível, né? Por favor. Norton, você está me ouvindo? É porque eu coloquei para gravar, só para saber se você consegue... Hã? Estou escutando. Tá gravando normal? Tá, né? Tá gravando aqui. Ah, beleza. Porque o teu som não estou ouvindo, tá muito baixo, mas tudo bem, obrigado. Então, o que eu queria pedir para vocês é isso, que vocês façam um arquivo, né? Separem cada aula do link que eu mandei aquele um e-mail com as aulas, com todas as aulas, as 10 aulas, com os links de cada aula, que vocês separem para a gente poder entrar na hora, para não ter demora. Então, eu peço também, por gentileza, para a gente cumprir o horário, tentar chegar um pouco antes na sala, pelo menos 3 minutos antes, né? Para a gente não começar com muito atraso. Agora já vamos começar com 10 minutos de atraso, tá? Eu só tenho alguns informes, né, sobre ontem que eu esqueci de salientar, no que diz respeito à leitura dos textos. Né? A leitura dos textos em ciências sociais é muito importante, o esforço de ler o texto. Eu compreendo que isso não é fácil da primeira vez, mas é ler o texto prestando atenção como ele é construído, como é que ele é organizado, como é que ele é estruturado, qual é a mensagem do autor, porque muitas vezes lemos um texto de forma não de forma acrítica. Então, nas ciências sociais é fundamental ler o texto, tentar decodificá-lo, ou seja, analisar como ele é construído, qual é o argumento central, né? Dentro do tópico do curso, da metodologia de avaliação, enfim, quer dizer, como é que vocês conseguem aprender, o que vocês conseguem aprender do texto, né? Qual o objetivo? Então, você leu ali um parágrafo, né? Você leu duas linhas, duas páginas, você já dá para entender, olha, qual é o tema do texto, o que ele consegue, o que ele está dizendo aqui. Por mais que seja difícil isso, a forma como o autor escreve, por mais que seja complexo o argumento dele, mas a partir daí é importante vocês já tenta fazer um fichamento, na medida do possível, né? Se for possível, evidentemente, por causa da bibliografia, mas, enfim, qual é o argumento central? É coisa muito pontual, ou no próprio texto mesmo, no PDF vocês marcam. Eu costumo muito marcar os textos para ficar uma coisa já... eu fichava muito no livro, livros impressos eu marco, porque ali já fica uma leitura registrada. Então, quem entrou por último aqui, acho que foi a Poliane, né? Poliane, você está me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, só falei o seguinte, por gentileza, para a gente tentar todo mundo manter o horário, e eu enviei os links das aulas algumas semanas atrás, não sei se foi uma semana, e aí vocês separem os links ali, cada aula, né? Para que vocês possam entrar, né? Porque eu acho que no computador de vocês aparece o compromisso lá, mas, enfim, de toda forma, para a gente tentar manter o horário, né? Para não começar com muito atraso, por favor, porque a gente já não tem muito tempo, né? E eu agradeço aí a compreensão de vocês. Então, o texto hoje é a apresentação, né, do François Laplantin, é um antropólogo francês, e nesse livro dele, nessa obra, né, que eu não passei para vocês integralmente, né, mas passei algumas partes da obra, é um livro muito interessante, bem didático, assim, é uma leitura bem introdutória para conhecer a antropologia, conhecer a diversidade de temas que
o Antropologia, temas sobre os quais a antropologia se debruça. É um texto de introdutório, ele faz um mapeamento, né, os marcos do pensamento antropológico, né, aborda ali, é muito interessante, muito relevante a discussão que ele faz, ainda que sintética, em 10 páginas, mas ele diz muita coisa, o que é o mal selvagem, o bom civilizado, e, por outro lado, a figura do bom selvagem e do mal civilizado, né, que é toda essa retórica de essa visão acerca dos descobridores, né, dos primeiros navegantes, né, século XV, enfim, XVI, acerca da América. Ele fala lá do Américo Vespúcio, e depois os filósofos iluministas no século XVIII, David Hume, se tem vários autores de uma linhagem mais empiricista, né, a visão preconceituosa que eles têm com relação à África, as Américas, enfim, isso é um contraponto que ele faz, né? E aborda o nascimento da antropologia, os pais fundadores da etnografia, né, o Franz Boas, o Malinowski, e, de certo modo, como a antropologia ela adquiriu um estatuto científico, né? É um texto que é um texto introdutório, né? E que salienta a área do conhecimento, quer dizer, a antropologia na história, né? Ele tem um diálogo com a história, certamente. Então, por isso que eu salientei previamente essa importância de ler os autores, mas vinculando-os à história, a temática histórica, né? Porque eu acho que, minimamente, vocês têm enfim, do ensino médio mesmo, da universidade, enfim, a gente tem uma noção da história. Então, é importante saber o que é o iluminismo, né? O que foram as reformas, o Renascimento, lá, século XV, século XIV, né? Depois a era por exemplo, século XVI, você tem um período ali do absolutismo monárquico, né? Que é o poder dos reis, né? Anteriormente também, né? Século XIV, século XV, as grandes navegações, tá? Então é importante ter minimamente, assim, vocês baixem algum site, alguma coisa, para que deem uma visão para vocês desses grandes marcos históricos, tá claro? Por exemplo, século XVI, os estados absolutistas, né? E aí você entra o Maquiavel, século XVII, o liberalismo, John Locke, século XVIII, Revolução Industrial, período de transformações na estrutura produtiva, novos métodos, avanço da técnica, avanço os enclosures, né? O cercamento dos campos, a conversão das terras em pastagens, né? A desapropriação dos camponeses, né? Século XIX, também a Revolução Industrial, numa fase mais avançada, concomitantemente um discurso evolucionista, um discurso de que as sociedades elas evoluem de um estágio inicial, um estágio precário, para um estágio superior, mais evoluído, mais dotado de características concernentes ao padrão europeu. Então, a antropologia, esse movimento da antropologia, assim como a ciência política também e a sociologia, tá? Estão vinculados à história. Por exemplo, a sociologia ela tem um grande marco ali no século XVIII, com a Revolução Industrial, houve a emergência da questão social, os trabalhadores que passam a se organizar como classe contra a opressão dos detentores dos meios de produção, né? E aí você tem vários filósofos nesse contexto aí que defendem, né, a mudança dos métodos produtivos, que estão refletindo sobre esse cenário de transformações, né? Você tem filósofos economistas mais que defendem o mercado, né? No caso, a ordem, né? O status quo, se a gente for chamar numa linguagem, né? E outros que têm uma linguagem de subversão dessa ordem elitista e excludente, tá? Então, da mesma forma, a antropologia ela se organiza no sentido de que há um discurso evolucionista, né, que começa ali no século XVIII, século XIX, de que a sociedade tem uma linha de progresso, e a antropologia ela critica isso, né? A antropologia ela diz o seguinte: as sociedades não necessariamente elas operam nessa lógica ocidental, nessa lógica moderna, né, de uma linhagem evolutiva, de uma linha quer dizer, como um eixo de pensamento, né, evolucionista. Então, é muito importante pensar o outro, né, dentro da antropologia, né? Quer dizer, porque o outro significa, são especificidades, como ele mostra aqui a coisa do bom selvagem, né?
ele se veste de forma diferente, ele anda nu, enfim, ele come com as mãos, né? Então, o eu, né, partindo do pressuposto do eu, o problema do homem, né, da nossa... Isso a gente observa hoje nos discursos políticos, né? Enfim, essa grande questão, né? O índio ele tem que consumir, quer dizer, outros falam que não, tem que manter as raízes, né? Então, e ao mesmo tempo, setores da sociedade que veem os índios como arcaicos, atrasados, e não, eles têm as suas práticas, os seus rituais, a sua cultura, né? A forma como eles lidam com a medicina, com as práticas curativas, né? Os rituais e tal. Então, a antropologia ela coloca como grande temática a visão do eu ocidental, moderno, e a visão do outro. Por isso que há um discurso de relativização, né? Quer dizer, é tentar observar o outro a partir dele, a partir da sua perspectiva, tá? Tentando comer como o outro, né? Ter as mesmas práticas, né? É ingressar no mundo do outro e tentar vê-lo, enxergá-lo a partir da sua perspectiva, né? E não da minha perspectiva eurocêntrica, europeia. Então, essa é a grande crítica que esses autores fazem, tá? Muito sinteticamente aqui, e que vocês vão apresentar. Porém, é um texto muito fácil, não é um texto, não tem dificuldade. Assim, lógico, tem uma dificuldade por ser de primeira vez, vocês não têm, né? Você tem é um texto, muitos não têm formação na área das ciências sociais, mas a escrita dele é muito fácil, né? De fato, é um texto que é bem escrito, tem outros textos mais complexos, mas esse texto ele é um texto que tem uma escrita muito fácil, ele é bem claro no propósito dele, né? Ele tem conteúdo substantivo e é um texto agradável de se ler, muito bem escrito, muito claro, muito objetivo. Então, eu queria, por gentileza, que vocês começassem a apresentação, para depois a gente iniciar um debate, e quem vai apresentar vai ser a Vanderlene Pinto Brandão e a Gildete, né? Então, vocês apresentam os textos, por gentileza, fiquem à vontade, como eu já salientei. Não tem problema, não tem erro, é só apresentar o texto, os argumentos, as ideias centrais, o que vocês entenderam dos textos, e aí a gente vai discutir depois com a turma levantar questões, né? Ver como é que também a turma se apropriou da bibliografia, tá? Então, eu peço, por gentileza, que vocês comecem, pela ordem aqui está a Vanderlene e depois a Gildete. E é só colocar o arquivo, você tem 3 pontinhos aqui, e aí você clica nos 3 pontinhos, vai aparecer compartilhar, né? Cadê? Eu acho que... Peraí. Ah, não, perdão, é uma seta para cima, acho que já está aí, né? Que bom. É uma seta para cima que é abrir bandeja de compartilhamento, né? E você vai compartilhar o texto, né? Acho que já está tudo certo aí, a Vanderlene já fez. Você pode até maximizar, Vanderlene, né? Clicar nessa tacinha que está aqui no canto direito do... Isso. É isso, pode até aumentar, acho que é nessa tacinha aqui, que está do lado dessa lupa, acho que aumenta aí, e aí fica a tela maior, entendeu? Ficou a tela completa? Ainda não, mas... Para mim está a tela completa. Para você, tá? Tá. Não, tudo bem, então pode começar, fica à vontade. Então, boa tarde, né, pessoal? A nossa exposição de hoje, ela vem abordar o pensamento antropológico e os pais fundadores da etnografia. Esse texto, ele está no livro do Laplantine, né, Aprender Antropologia, que tem como editora a editora Brasiliense, né? Foi publicado pela primeira vez no ano de 1996, e ele faz uma introdução à antropologia, né? Ele considera e demonstra de uma forma geral um panorama desse estudo aí da humanidade. Ele é construído dentro da tradição francesa, dos pensamentos analíticos, de grande clareza, né, como o próprio professor falou, e também de grande expressão. É um livro destinado aí a todos que interessam, de uma maneira geral, em conhecer a essência do homem, né, enquanto semelhante, ou enquanto ao outro, propriamente dito. Esse autor, ele explora duas perspectivas de abordagem à antropologia,
fazendo aí uma análise dessa história, né, das alterações que a antropologia sofreu ao longo da história, e, consequentemente, ele vai apresentar aí algumas perspectivas bem atuais, né? Em questão ao autor, né, Laplantingue, ele foi um antropólogo francês, nascido em fevereiro de 1943, é professor titular de etnologia da Universidade de Lyon II e tem como linhas de pesquisa a antropologia médica, a antropologia das religiões, a oralidade, textualidade e a mestiçagem. Ele tem realizado aí pesquisas na América Latina, né? Dentre elas, ele é um responsável pelo programa de cooperação interuniversitário, né, com a Universidade Federal do Ceará. E aí, como eu disse, né, que as suas pesquisas, muitas vezes elas se relacionam com a antropologia da doença, mas também com o estudo das relações da antropologia com a escrita. Ele publicou aproximadamente 185 artigos, né, em revistas científicas francesas e internacionais, e é autor e coautor de aproximadamente 22 livros. A obra do Laplantingue, propriamente dita, ela vem, assim, explorar bastante para nós a questão que nós, seres humanos, nós sempre tivemos uma curiosidade sobre nós mesmos, né? Então, o homem, ele nunca parou de interrogar a si, né, sobre si mesmo. E essa indagação, essa interrogação sobre si, ela é uma interrogação, né, existente em todas as sociedades, sejam elas aí as sociedades indígenas, né, sejam elas as sociedades asiáticas, camponesas, até mesmo as sociedades urbanas. Todas essas sociedades, elas sempre existiram homens que observavam e questionavam homens, né? E foi essa curiosidade, né? Foi essa sede do conhecimento do ser humano que suscitou, né, lá no século XVIII e demonstrou a necessidade de se formular ou até mesmo de se construir uma ciência para o estudo dessa humanidade. Né? Então, essa curiosidade sobre nós mesmos, ela é como se fosse um motor básico sobre as reflexões que foram construídas lá no final do século XIX pela antropologia, né? A gente percebe que antes a antropologia, ela acreditava numa evolução única, onde todas as culturas, elas deveriam seguir uma cultura como, por exemplo, a cultura europeia. E aí, essa visão etnocêntrica, né, de que aquela cultura, aquela etnia, aquela raça era a raça central, ela vem meio que cair por terra frente aí a essa antropologia que propõe uma forma de pensar, uma forma de interpretar, de reconhecer e até mesmo de desvendar determinadas questões de todo o fazer do ser humano. Então, é a partir mesmo dessas indagações de nós mesmos, né, que vai se propor essa equivalência de uma reflexão do homem sobre si e sobre a sua sociedade, que vai consistir aí na elaboração do saber, né? Essa equivalência da reflexão do homem em pesquisar sobre si mesmo, a gente pode analisar que ela é uma ciência tão antiga quanto a própria existência da humanidade. Então, desde que existiu humanidade, existiu aí essa curiosidade em descobrir, né, em conhecer o ser humano. E para que essa ciência ela fosse aplicada, então, muitas vezes, os antropólogos, eles perceberam que havia uma necessidade de se desnaturalizar de muitos conceitos, muitas vezes foi necessário se desconstruir, né, e reconstruir aí novos pilares, né, de um conceito ou até mesmo de uma cultura para a compreensão da humanidade. Ou seja, foi necessário desvincular essa visão etnocêntrica, né, onde não existe aí uma etnia superior à outra, onde não existe aí uma etnia que ela não seja digna de um estudo, que ela não seja digna de uma observação. O surgimento da antropologia, né, o gênese da antropologia,
ela vai acontecer de fato, então, no século XIX, né? É no século XIX que esse período da antropologia, ela vai se valer de objetos autônomos e empíricos, né? Adquiridos por meio da observação. E aí, nesse século XIX, há aí uma grande preocupação, há uma preocupação maior, né? Em saber quem seria o outro, quem seria o objeto de estudo. E esse objeto de estudo, na verdade, ele passa a ser um sujeito de estudo, diferente daquele objeto que era apenas analisado, né, e muitas vezes descartado. O sujeito do estudo, ele é um sujeito que tem ações, né, ele tem escolhas, ele não pode ser descartado. E essa foi uma das grandes mudanças do estudo antropológico, visto que lá no século XVIII, muitas vezes, as pessoas ou os indivíduos, né, eles tinham o risco de serem objetivadas. Na verdade, eles não se passavam de meios para se conhecer algo, ou uma determinada raça, ou um determinado grupo, né? E aí a antropologia, ela surge como uma visão mais holística, né? Como uma análise mais holística de uma interpretação e de uma aceitação maior daquele grupo estudado. A gente percebe que os grupos primitivos, eles eram aí o grande alvo dos antropólogos, né? Uma vez que eles eram considerados pessoas que viviam de forma diferente, né? E essa vivência diferenciada deles, essa forma de viver, muitas vezes elas traziam alguns pressupostos morais, eles traziam algumas abominações, né? E eram considerados que essas populações, essas sociedades, esses grupos estudados, eles viviam de formas piores. E aí a antropologia vem para nos mostrar que muitas vezes a gente não é um aceitar tudo de forma, né, indiscriminada, mas compreender, né, que cada grupo ele tem um sistema cultural, ele tem uma lógica, ele tem aí seus próprios sentidos. E todas essas lógicas, apesar de poderem gerar aí questões de racismos, preconceitos ou abominações, elas podem ser legitimadas dentro de uma sociedade e devem ser respeitadas dentro daquela sociedade. No alvo, né, do século XIX, quando a antropologia veio com esse pensamento diferente, meio que caiu por terra essa dualidade radical, né? Então, antes se tinha um pressuposto de que a tese de uma proximidade entre o observador e o observado, muitas vezes ele podia contaminar, né, o objeto. Então, muitas vezes essas pesquisas, essas coletas, elas eram feitas por meios de contratações terceirizadas, né? E enquanto tinha lá uma pessoa colhendo e recolhendo as informações desse objeto, o antropólogo estava lá, né, no seu gabinete, fazendo interpretações em cima de vivências que outras pessoas trouxeram para eles. E aí, Boas, né, e Malinowski, ele surge para modificar essa ideologia, né? Essa tese da proximidade que contaminava, ela foi modificada, né, por meio da etnografia. Então, foi um dos grandes avanços. A etnografia, ela se baseava num contato, né, numa convivência com os grupos que se queria estudar. Era um método de pesquisa importante, realmente, do fazer antropológico, onde havia aí uma grande observação, né, uma observação praticante entre aquele grupo. Então, na etnografia, o antropólogo, muitas vezes, ele se deslocava até aquele grupo, né, a ser estudado, e ele vivia um contato intenso com aquele grupo, um contato intenso e um contato também prolongado. E esse contato prolongado, esse contato intenso, ele permitiu aí a compreensão dos sistemas, dos significados sociais daquele grupo estudado.
né? Então, para se ter aí um estudo etnográfico, muitas vezes o antropólogo ele precisava viver e também executar as ações daquele determinado grupo para ele poder entender e compreender qual era o sistema, né? Não ter a questão do racismo, não ter a questão do preconceito entre aquele grupo. E aí houve uma aceitação maior de que todas as culturas, todos os indivíduos, eles têm a sua concepção, eles têm os seus modos que devem ser respeitados e devem ser entendidos, né, pela sociedade de um modo geral. Essa etnografia, ela veio como um importante recurso contra o racismo e também aí contra o preconceito. Porque quando se conhece, né, aquilo, quando a gente conhece e entende aquilo, a nossa concepção, ela é uma concepção diferenciada, né? E aí nós vamos falar um pouquinho aqui também de Franz Boas. Então, Franz Boas, ele foi um antropólogo naturalizado norte-americano de origem alemã, que exerceu aí influências decisivas para o desenvolvimento da antropologia, sobretudo lá nos Estados Unidos. É um mestre incontestável da antropologia americana na primeira metade do século XX. As suas pesquisas, elas compreendiam mais o ponto de vista microsociológico, né, que é um ramo da sociologia com tema voltado à natureza das interações sociais humanas, e baseado na análise interpretativa. Então, Boas, eles consideravam que não há um objeto nobre e nem tanto um objeto indigno da ciência, né? Para Boas, tipo assim, deve ser analisado aí até mesmo ações como alimentos de um determinado grupo, vestimentas de um determinado grupo, né? Para a gente poder entender a história, o contexto social daquele grupo. E, com isso, ele aí enfatizou a etnociência, né, que estudava o conhecimento das populações humanas sobre os processos naturais. Boas também foi o primeiro antropólogo a mostrar a importância e a necessidade para o etnólogo do acesso à língua e à cultura na qual se trabalha. Então, foi por meio de Boas, né, que teve essa abertura maior à antropologia. E só por uma questão mesmo, assim, de conhecimento da bibliografia de Boas, Boas era um estudante de física e geografia, né, e foi por meio de uma expedição ao extremo norte do Canadá que ele se encontrou e de uma certa forma, assim, viu que a antropologia era um meio de estudo muito importante para a sociedade. A Gildete vai continuar a explicação agora. Oi, Vanderlene? Oi. Você me mandou, foram 2 apresentações, não foi? É porque eu tinha te mandado uma, e a Gildete a Gildete acrescentou algumas coisinhas na parte que ela vai falar. Aí... Vanderlene, essa parte aqui eu fiquei a partir de Durkheim, lembra? Você posso falar essa então? Pode, sim, por favor. Então, continuando, né, o outro antropólogo, né, que também é considerado como um pai da etnografia, é Malinowski. Ele é fundador da antropologia social, né, fundou a escola funcionalista, e as grandes influências eram James e Mash. Ele dominou incontestavelmente a cena antropológica no ano de 1922, por meio do seu primeiro livro, né, que é Os Argonautas do Pacífico Ocidental. E ele defendia muito a ciência da alteridade. E essa ciência da alteridade, ela dá uma compreensão do outro, né? É um reconhecimento da singularidade do outro. Malinowski também estudava o homem através de uma tripla ação, que é uma articulação social, psicológica e biológica.
E fazendo uma comparação assim com o básico de hoje, a gente pode ver um novo conceito, né, de saúde, onde saúde hoje não é só a questão de ausência de doenças, né? A saúde hoje, ela é um perfeito bem-estar. E aí dá para a gente fazer uma análise, né, dessa questão aí, do estudo do homem através dessa tripla articulação que vai vir a casar com esse conceito, né, que hoje existe sobre saúde, né? Sua obra foi convertida em toda a história da antropologia e ele também foi um dos pais fundadores da etnologia. Ok. Obrigada, viu? Vamos lá. Dando continuidade, né? Tá me ouvindo, professor? Tá ok? Tá dando para me ouvir? Tranquilo? Tá sim, José. Sim, estou ouvindo. Ah, ok. Dando continuidade, né, aos primeiros teóricos da antropologia, estudando o texto, vendo ali como se desenvolveu, né, como foi acrescentado teoricamente, né, as contribuições na antropologia, a gente pôde perceber, assim, que Durkheim, né, e Mauss, né, que foi assim que eu entendi, viu, professor? É Mauss, né? Não sei, Mauss ou Mauss. Tem problema, depois a gente vai falar. É Durkheim e Mauss, mas não tem problema, fica à É vontade, Mauss, tá? eu vou aprendendo. Pois é, Durkheim foi uma pessoa muito importante, né? E quem foi Durkheim, né? Ele nasceu em 1858, né? Teve uma contribuição muito importante, era psicólogo, sociólogo, antropólogo, né? Ele foi o primeiro sociólogo, né, a delimitar um conjunto de regras específicas para o método do trabalho sociológico, né, e aí por isso eles buscam separar de todas as teorias, a importância de cada uma delas, mas sem esquecer a importância que a sociologia tinha nesse processo, né, enquanto construção. Então, apesar do termo sociologia, né, e ter sido, apesar de Auguste Comte, né, ter cunhado o termo sociologia e estabelecido a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, foi Durkheim quem formulou as regras do método sociológico e emancipou a sociologia como uma ciência autônoma. Como Durkheim foi também o primeiro docente, né, a ocupar uma cátedra, né, de sociologia em uma universidade. E por quê? Porque naquele período da história existia ali a sociologia ainda não tinha um lugar, um objeto de estudo em que pudesse ser compreendido e os pesquisadores tivessem caminhos, né? Um caminho, eu diria, que eles pudessem não só pesquisar a realidade das pessoas, né? Não existia uma indefinição, né? E aí a antropologia precisava ainda elaborar instrumentos operacionais também que permitisse construir um verdadeiro objeto científico, né? Então, existia uma indefinição da antropologia, e ainda vem aí ele e Mauss, né, como você fala, buscar a construção de um campo da sociologia, um campo em que pudesse aí, eles viessem trazer a necessidade de entender esse campo como uma investigação da sociologia. Então, a existência da especificidade social, tá? E aí tem aqui outras, deixa eu ver como passa, Vanderlene, coloca aí o outro slide, por favor. Tá. E então, a antropologia, como eu disse, ela precisava ainda elaborar instrumentos operacionais, né? E aí vem a esse reforço através da Escola Francesa de Sociologia. E aí, como eu disse, todas
todas as teorias, elas tinham a sua importância para estudo desse sujeito, né, para estudo dos objetos científicos, né, mas a sociologia precisava, né, então, independente dessas outras, a sociologia precisava se firmar. Então, ele considera, Durkheim, que na sua época é vantajoso para cada disciplina avançar separadamente e construir seu próprio objeto, né, por isso houve aí todo é como se eles trouxessem aí uma crítica, né, à antropologia do século XIX. E ele mostra que a causa determinante de um fato social deve ser buscada nos fatos sociais anteriores e não no estado da consciência individual, né? Eles fazem mesmo até, como psicólogo, ele também faz uma crítica, né, também a outros, né? Até a própria psicanálise clássica da época, né, que olhava o sujeito, os fenômenos desse sujeito com um olhar mais linear, né? Então, para ele, qualquer abordagem sociológica tem, para Durkheim, a seguinte consequência: os fatos sociais são coisas que só podem ser explicados sendo relacionados a outros fatos sociais. Ou seja, cada um tinha a sua importância, né? E a sociologia também. Já se passa aqui. Por favor, tá. Aí vem também as contribuições de Mose, né? Como em 1924 ele escreve que o lugar da sociologia, na história diz que ele era, né, acho que sobrinho, né, Durkheim, era parente de Durkheim, um seguidor de Durkheim, né? E ele escreve que o lugar da sociologia é essa, na antropologia, e não no inverso, né? A sociologia tinha um lugar importante na antropologia que precisava ser reconhecido. E ele também traz que um dos conceitos maiores forjado por Mose é a do fenômeno social total. Quando ele fala isso no fenômeno social total, ele está consistindo na integração dos diversos aspectos, incluindo a da sociologia também, toda essa compreensão da sociologia sobre esse sujeito. Tá? E ele também diz que observar o comportamento de seres totais e não dividido em faculdades, né? Então, eles vêm fazendo essa crítica aí a essa compreensão desse sujeito. E aí, quando o texto, ele traz, né, falando dessa etnografia, né, que aí ele traz essa compreensão mais crítica à antropologia, né, da antropologia do século XIX, que ele fala que o método etnográfico é uma forma de nos aproximarmos da realidade, que nos propomos a estudar e entender. Então, as várias possibilidades metodológicas vai nos ajudar como pesquisadores, pois consiste num mergulho profundo e prolongado na vida cotidiana desses outros que queremos aprender e compreender, como não só você, professor, trouxe a questão dos outros, né, desse sujeito que precisava ser não só analisado, né, mas também conhecer a realidade desse sujeito, aonde ele vivia, como ele vivia, da sua cultura, dos seus valores, né? Então, ele traz essa contribuição. E aí, essa contribuição, para nós, traz aí grandes lições, né? Da importância de nós, quanto futuros pesquisadores, ver a importância que a antropologia moderna, contemporânea, tem a partir dessas contribuições desses autores aí, onde eles vêm aí mostrando outros caminhos de fazer essa leitura das realidades em que esses sujeitos estão inseridos. E aí também nos convida a fazer esse mergulho, né, nessas realidades dessas pessoas. Pode passar. Tá? Então, aqui fala um pouco, né, das contribuições próximas e diferentes, porque ele também, nessa crítica, quando eles fazem crítica nessa antropologia do século XIX, eles fazem ele fala dessas diferenças entre os outros, né, que antecederam a eles, né? O reconhecimento como ciência verdadeira,
e o conceito de fenômeno social e total, tá? Por favor, pode passar, Vanderlene. Então, a antropologia é o estudo que nos permite analisar o eu, rever o seu sentido, curar sua alma, conhecer a si próprio, revelar a si mesmo seus desejos e não se prenda a dogmas, crença, muito menos a você, porque você ainda está em formação. Isso é um pensamento de uma pessoa, mas que traz aí a importância da antropologia, não só na nossa forma de nos olhar, de conhecer a nós mesmos, né? Quando o profissional que sempre atuou na área social, ao estudar antropologia no curso de psicologia, para mim foi, assim, uma verdadeira viagem, né? E que viagem importante, porque conhecendo ali a antropologia, a gente conhece a nossa própria história, né? E só conhecendo a nossa própria história, a gente vai nos permitir conhecer a história do outro também, o qual nós vamos estar sendo inseridos na realidade deles e precisando respeitar todos esses paradigmas, né? Esses novos paradigmas da antropologia para nós enquanto pesquisadores, tá? Então, essa é a minha pequena contribuição, né? Fiquei louca por ver tantos pensamentos, né, ricos. Espero depois mergulhar, né, para compreender melhor e viajar, né, não só na teoria, como também na realidade, né, das pessoas. É isso. Ok, vocês me ouvem? Sim, sim. Judete, Vanderlene, obrigado pela apresentação. Vanderlene, você mandou até o e-mail falando aqui, eu achei tua apresentação ótima, tá super tranquila, foi no ponto. Então, é isso, não tem mistério, entendeu? É ler o texto e fazer um esforço de decodificar o texto, né? E aí, depois, com a discussão, a gente vai lapidando os conceitos. Eu só acho que deveria aprimorar um pouco mais. Por exemplo, teve a discussão do mal civilizado, o bom selvagem, o mal civilizado, né? O bom civilizado e o mal selvagem eu não vi, porque é uma discussão central na antropologia, né? E que diz respeito à temática da alteridade, né? A questão evolucionista, isso aí é central no texto e eu acho que ficou faltando na apresentação de vocês, entendeu? Que o objetivo da apresentação é o quê? Fazer um mapeamento geral do texto, pegar uns aspectos centrais que mostra também o quê? A capacidade de leitura de vocês, como é que vocês se apropriaram do texto, na verdade, o que vocês consideraram ser mais importante, né? É óbvio que é um texto um pouco longo, mas o texto é um texto muito simples do ponto de vista da leitura. Certamente, certo que ele dialoga com uma infinitude de autores, né? Autores que não conhecemos, enfim, ou que conhecemos muito pouco. Mas, de toda forma, o texto é bem escrito, ele tem uma cadência, não é um texto truncado, um texto erudito. Esse autor ele sabe juntar conhecimento, erudição e a melhor escrita, né, e atrair o leitor, coisa que não é para qualquer um, é muito difícil. Então, eu só acho que nas próximas apresentações, assim, tentem atentar para isso, fazer uma leitura mais apurada, mais acurada, né, mais precisa, e captar os elementos importantes, tá, do texto, elementos centrais, né? E a apresentação ela deve fazer um mapeamento geral, não tem que ser um mapeamento do texto, né? Mas eu gostei da apresentação de vocês, mas assim, tentem ser o mínimo possível, não superficiais, entendeu? Eu não estou falando, a apresentação de vocês foi muito boa, tá? Não estou falando que isso não é o caso de vocês, mas apresentar superficialmente, entendeu? Então tem que fazer uma leitura cuidadosa dos textos, né? Tentar fazer uma leitura atenta dos textos e captar esses elementos centrais, né? Mas eu acho que a apresentação é muito boa, Judete, Vanderlene, muito boa, muito segura, Vanderlene. Então, assim, não tem problema, entendeu? É isso, é ler os textos e viajar. A ideia aqui é a gente viajar no conhecimento. Tá claro? Tem que entrar e se despir de insegurança, de medo, ficar à vontade. E aí a gente vai aparando, porque essa coisa da exposição oral, isso é
fundamental, é crucial, porque você vai fazer uma prova-aula, vai dar uma prova lá com 5 professores te olhando. Aí você vai ficar imaginando na tua cabeça o que eles estão pensando. Eu quero que, entendeu? Não estou nem aí porque eles estão pensando. Eu vou sair falando e falando dentro do tema que eu estudei e acabou, sabe? Eu sei que a confiança a gente pega um tempo. Muitos, como diz evangélico, né? Pela dor é pelo amor, né? Comigo foi com muita dor, né? Mas uma vez que você pega, é isso. A gente tem que, quanto mais a gente submeter a isso, melhor, entendeu? Porque isso, às vezes, define um concurso, define uma seleção, né? A questão da escrita, você escrever bem, escrita clara. Estão me ouvindo? Sim. Então, uma escrita clara, uma escrita com coerência, não precisa falar palavreado lindo, uma coisa rebuscada que ninguém entende, mas uma escrita coesa, que tenha pé, que tenha cabeça, que tenha um braço, que tenha um corpo, uma ossatura edificada e construída, e que as partes elas são integrantes, entendeu? Por exemplo, um texto, um artigo, né? Depois, no final do curso, eu vou mandar para vocês como é que se faz a DECA, um trabalho final para um paper, ou um manuscrito. Manuscrito é um artigo apresentado a uma revista. Quer dizer, as partes que constituem o texto, elas têm que estar integradas, tem que ser uma síntese clara de um todo coerente, entendeu? Quer dizer, as seções têm que dialogar umas com as outras. Na introdução do texto, você já deixa claro, o texto trata disso, trata do papel do Malinowski, a contribuição da antropologia do Malinowski no século XIX para o século XX. Para tanto, vamos usar esse autor, recorrer a outros autores, dialogando com Malinowski, com o objetivo de tal propósito, né? E aí deixa a questão de pesquisa é essa, né? Qual a contribuição que você vai dar na literatura. Isso eu não estou falando de uma apresentação, então eu estou falando mais de uma coisa mais arrojada, que é de uma proposta de pesquisa, vamos supor, a dissertação de vocês, né? O que vocês querem pesquisar? Qual é a questão de pesquisa? ponto 2. O que esse tema vai agregar de inovador à literatura? Que lacuna ele visa preencher na literatura já produzida sobre o tema? Olha, eu vou falar de uma coisa particular do Malinowski, enfim, a relação dele com a antropologia, com a África, que ninguém tocou. Eu vou estudar um tema que ninguém analisou. Ótimo, então você está, no dito popular, vendendo peixe, justificando a relevância, justificando a criatividade do trabalho, a inovação do trabalho, né? Qual é a hipótese, né? Eu vou analisar a crise econômica. Olha, a hipótese é que, no caso do Brasil, desde 2015, com a política de austeridade, o mercado de trabalho não se recupera. E, portanto, aliado a isso, as mudanças tecnológicas, inovação, indústria 4.0, a economia de plataforma, isso vem conjugando informalidade com informatização. Quer dizer, um trabalhador cada vez mais precário, né? A uberização, que remonta aos trabalhadores do século XVIII, da Revolução Industrial, sem direitos trabalhistas, né? Que trabalhava 16, 12 horas por dia, com o que há de mais inovador na tecnologia, que é o cara que tem que comprar o celular, ele tem que limpar a moto dele, a bicicleta, ele tem que alugar a bicicleta lá com o Banco Itaú, e, ao mesmo tempo, trabalha com aplicativo, que é o que há de mais inovador na tecnologia. Mas ele tem que pagar o celular, ele tem que pagar a internet, tá claro? Então, a minha hipótese é mostrar que, com a recessão, né, mesmo num cenário de globalização, o mercado de trabalho vem cada vez mais se deteriorando, né? E as condições dos trabalhadores hoje são análogas aos trabalhadores da época da Revolução Industrial do século XVIII, XIX, na Inglaterra, né? Quer dizer, que junta o que há de mais inovador do ponto de vista da fronteira tecnológica, e porque são essas empresas que estão ganhando cada vez mais, poupando mão de obra, com a precarização do trabalho. Vende o mito de que o cara é inovador, de que ele é um empreendedor de si mesmo. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo disso, tá? Né? E esse argumento não é meu, né? Porque eu não quero dar uma isso é um livro do professor Ricardo Antunes. É um livro muito interessante. Acho que eu estou com ele aqui, não. Mas onde ele está? É um livro que mostra a uberização, digitalização, indústria 4.0, mostra a questão do trabalho na sociedade globalizada, né? Então, o argumento dele é que, não é meu argumento, é dele, tá? Eu li, mas eu citei, eu estou citando a fonte. Olha só a coisa que eu falei para vocês do plágio, da honestidade intelectual, entendeu? Isso tem que se dar em todas as instâncias,
nas aulas, na escrita, na redação. Eu não posso pegar, copiar e colar um argumento de um cara, olha, isso é bonitinho, olha, que bom, vai ser bom para o meu trabalho, né? Ah, tá. Aí esse mesmo cara que teve um trabalho brutal de estudar, isolado, sozinho, deprimido, não sei o quê, perdeu a esposa, perdeu o filho, mas o cara se afundou lá nos estudos, e aí você vê o teu trabalho que não é citado, entendeu? Essa coisa, tem que tomar cuidado com o plágio, entendeu? Você viu lá Plantini, ele dialoga com vários, ele fala do Malinowski, ele fala do Boas, ele cita, fala da antropologia brasileira, fala do Gilberto Freire, da relação da antropologia com a história. Então, o trabalho acadêmico é interlocução, não existe eu dialogar comigo mesmo. Eu posso ser tão autista quanto, né? Eu posso me achar o máximo e tal, mas o trabalho acadêmico é interlocução. É interlocução. Você tem um tema, você desenvolve o tema e você vai dialogar com a bibliografia sobre o tema. Entendeu? Pode ser um autor que você não gosta, eu não gosto desse autor. Tá, mas ele é referência no tema, paciência, tem que ler o autor. Ah, não gosto dele pessoalmente, ele é chato, ele é feio, ele é não sei o quê. Então, a gente tem que dialogar com quem é referência na área. O conhecimento acadêmico ele é construído assim. Por que eu estou falando isso? Vocês vão submeter um texto a uma revista científica. Aí vocês só dialogam com vocês mesmos. Ah, porque o meu texto, que eu publiquei no ano passado, falou isso, o outro falou isso. Tudo bem, normalmente esses caras que já têm 500 anos de carreira, às vezes, né, eles já produziram tanto, aí eles fazem um texto só falando com eles né, consigo mesmo. Mas é importante, quer dizer, importante não, é fundamental dialogar com a literatura que está sendo produzida. E aí você tem um tema, um objeto, você tenta dar uma contribuição. Olha, o meu tema vai explorar uma lacuna, vai explorar algum tema que não foi abordado por esse autor, mas eu vou avançar nisso, tá? Vou agregar a literatura, né? Esse livro aqui, que é Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, né? Que eu estou montando um curso aqui de Sociologia do Trabalho, EAD, né? Na verdade, é um desafio para mim. Eu sempre dei aula em universidade pública. Vocês estão conseguindo ver aqui? É porque eu não estou conseguindo ver ninguém aqui, eu só estou vendo a tela do computador, porque eu baixei o Teams pelo link. Então, como eu não entrei pelo aplicativo, eu não consigo ver ninguém. Mas me diz aí um oi, pelo menos, pelo amor de Deus. Estamos vendo o livro, professor. Aqui vocês podem printar aqui o livro, porque eu, enfim, sou muito feio, printo o livro, é melhor. O que acontece? O conhecimento é isso, entendeu? Por isso que eu quero que vocês entendam. Quando a Vanderlene fez a apresentação, ela falou aqui primeiro, eu falei, enfim, mandou e-mail, professor, segue a apresentação, mas enfim. Então, assim, foi muito bem, fluiu, achei excelente, sério mesmo, achei excelente. Assim, só faltou trabalhar mais, ler, explorar mais os textos. A Judete também, faltou explorar mais. Eu acho que tinha que ser uma coisa equilibrada. Tipo, Vanderlene apresentou 8 slides, a Judete apresentou 4 slides, não sei. Então, acho que tinha que ser uma coisa mais equilibrada. Olha, você apresenta metade do texto, eu apresento metade do texto. Explorando aquela relação do selvagem, bom civilizado, mal selvagem, e entre aspas. Por exemplo, quando ele toca na dimensão da história, né, da antropologia, que ele vai falando lá dos diferentes aspectos, né, da antropologia, né, da relação com a ciência, enfim. E tem um aspecto que me chamou muita atenção, que eu senti falta no tema de vocês, né, é a dimensão da história, né? Quer dizer, ele fala assim, uma terceira dificuldade provém da relação ambígua que a antropologia mantém com a história. Vinculados no século XVIII e XIX, as duas práticas, quer dizer, antropologia e história, vão rapidamente se emancipar uma da outra no século XIX, procurando se reencontrar periodicamente. As rupturas se devem aos antropólogos Evans Pritchard, né? Conhecimento da história, da sociedade, não é de nenhuma utilidade, né? Quando se procura compreender o funcionamento das instituições. Mais categórico, Lish escreve, a geração de antropólogos a qual pertenço tira-se o orgulho de sempre ter se recusado a tomar da história. Então, você tem um conflito aí entre antropologia e história. Não obstante, e a história, elas estão amalgamadas, né? Por exemplo, o evolucionismo é o quê? É um diálogo da antropologia com a história, com a visão da Europa. O que a Europa acha da gente? Quer dizer, eles se acham o máximo, eles se acham o último biscoito ali. Você tem um traquinas ali de morango, aquele sorrisinho ali, aquele biscoitinho, e eles, exatamente, então, se a gente lê o Montesquieu, o que o Montesquieu fala? Que é um teórico político do século XVIII.
é o liberalismo nobre, né? Eu só estou dando um exemplo aqui da ciência política, mas ele dialoga com esses caras também, que ele é um liberal nobre, né? Ele é elitista. Para ele, a sociedade é uma casta, é fechada, é o governo dos melhores. Ele fala no livro dele, o livro chamado o livro do Montesquieu, chamado O Espírito das Leis. Ele diz que lei é toda a relação necessária que deriva da natureza das coisas. Isso é uma definição magistral. Parece muito... É bem simples, né? Mas quem é do direito aí pode até ajudar. Então, o que é lei? Toda a relação necessária que deriva da natureza das coisas. Ele associa na teoria política dele o clima, a religião, as formas de governo, né? Se o clima é temperado, se o clima é quente, né? Por exemplo, ele vai falar que você tem os governos, a república, a monarquia e o despotismo. O que é a monarquia? A monarquia é o governo da moderação, é o governo dos melhores, é o governo onde você tem um clima temperado, um clima aprazível, moderado, você tem pequenos territórios equilibrados, né? Você tem um princípio da honra. O que é a honra? Honra traz em seu bojo a concepção de hierarquia, de privilégio, de títulos nobiliárquicos, de distinção social, diferenciação, de hierarquia e, por conseguinte, desigualdade. O que a honra traz? A honra traz a ideia de nobreza, né? Então, é um governo de estamento, é como se fosse de um grupo fechado, só faz parte daquele clube quem tem determinadas características, né, de cultura, de acesso ao conhecimento. Então, o Montesquieu ele tem como um dos principais influenciadores, né, na teoria política dele, é o que eu ressaltei ontem aqui, o Aristóteles, né, o machista do Aristóteles, que ele fala que a mulher está subordinada ao homem, o senhor o escravo ao senhor e o filho subordinado ao pai, né? Ele fala que o governo moderado, né, a monarquia, ele defende a monarquia constitucional, né, no caso o Montesquieu, tendo lá como influência o legado da antiguidade clássica da Grécia. Por que ele vai falar que o governo moderado é o melhor? Porque você tem um equilíbrio dos poderes, tem a fragmentação institucional, e aí nos remete hoje ao caso do Brasil, aos governantes incidentais, né, que a gente vai discutir lá no final da literatura. Por quê? Os governos, esses caras governam dentro da democracia, mas eles tentam minar a democracia por dentro, tá claro? Por exemplo, eu coloco alguém para aparelhar o Ministério Público, na Polícia Federal para salvar o meu filho que tem um envolvimento em escândalo de corrupção, envolvimento com lavagem de dinheiro, com milícias, tá? Nada aqui que eu estou falando, tá? É mera, como é que é aquela coisa da novela? É mera coincidência, enfim, esqueci, mas enfim. Então, é isso. É quando um governo ele tenta aparelhar as instituições, controlar as instituições. Porque no executivo, o executivo ele não é só o presidente, a gente tem uma visão pessoalizada. Mas o presidente ele tem um contrapeso. Tem ali o Supremo Tribunal Federal, quem é da Justiça aí vai poder ajudar, do Judiciário. Quer dizer, hoje o Judiciário cada vez mais politizado. Você tem o Ministério Público, tem as instituições de controle, tem o Legislativo, tem o poder, enfim, os líderes partidários, né? Tem a dimensão do Legislativo. Não é um governante sozinho, ele não é um rei absolutista, autocrata, né? Embora ele queira ser autocrata, até ele queira fechar tudo, por ele fecha tudo, governa sem um Congresso, como isso já está veiculado pela mídia. Eu não estou falando isso, isso é evidência empírica, isso está tudo na imprensa, enfim. Não só esse governante, mas no caso do mundo também, quer dizer, você vê o Donald Trump, ele quis recontar os votos, falou, não, eu ganhei aqui onde foi? Na Geórgia, Washington, não sei, ele tentando lá convencer o cara lá, o delegado lá, porque ele falou, não, eu ganhei aqui, e o cara falou, não, você não ganhou, entendeu? Aceita o resultado das urnas. O que houve em 2004 no Brasil? A Dilma ganhou com uma margem apertada de votos com relação ao PSDB, mas aí foram lá, o PSDB, o candidato derrotado, acessou lá o Supremo, como é que é? O TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. Não, essa eleição tem que ser contestada. Então, isso é muito grave para uma democracia. A democracia, regras do jogo. A gente tem que respeitar as regras do jogo. Quais são as regras do jogo da democracia, segundo Robert Down, né? Partidos competitivos, você tem presidencialismo multipartidário, eleições livres, né? Direito ao voto, direitos individuais, liberdade de crença religiosa, né? Eu não posso ofender o cara porque ele tem uma outra religião. Ele é do candomblé, eu sou um evangélico, ou eu sou um budista, enfim. Então, a gente tem que ter pluralidade, respeitar a pluralidade. E o que mata a democracia é isso, é o aparelhamento das instituições
é quando as instituições não têm controle, quer dizer, o governante ele não tem controle. Por que eu estou falando isso? Porque o Montesquieu ele defendia o governo moderado. O que é o governo da moderação? É a fragmentação institucional, cujo exemplo paradigmático é a Constituição da Inglaterra, né? Aquela que tem o equilíbrio dos poderes sociais. A Constituição da Inglaterra ela significa o que há de melhor no mundo, né? Ela é purificada, ela é nobre. E o que nós somos para ele? Nós somos, para os nobres europeus, nós somos enfim, latinos, tem um cérebro, cujo cérebro derrete no calor, enfim, né, essa visão extremamente preconceituosa. Então, quando eu falo da coisa do bom selvagem e do mal civilizado, ou do mal civilizado e do mal selvagem e do bom civilizado, é exatamente isso. Vocês não tinham que ressaltar isso. Essa visão depreciativa com relação aos ditos selvagens. Por quê? Porque eles comem diferente, eles não têm o mesmo paradigma, né? Eles não têm as mesmas, não são criados, não são educados conforme o padrão civilizatório ocidental, cristão, europeu. Eles têm um outro modo, e paciência, vamos respeitar, cada um tem o seu modo de vida, né? E essa intolerância é o que ensejou a expansão imperialista no século XIX, a partilha da África, você tem várias etnias lá se matando, até hoje, entendeu? Por causa da divisão imperialista lá no período que antecedeu no século XIX, né? E que se potencializou com as guerras mundiais, a Primeira Guerra, né? E tal, a expansão imperialista. E são conflito, como é que é? Conflitos fratricidas, né? Você tem tribos ali em ambientes, ou tribos distintas no mesmo ambiente se matando. Né? Como é que é? Os Utsis e Tutsis, enfim, a coisa que eu vi há muito tempo, eu não estou lembrado, depois vocês, eu estou falando demais, depois vocês me ajudem aí. Então, o que significa? É isso, é pensar a antropologia, que ela dá essa contribuição, né, para as ciências sociais, para pensar o outro, é respeitar o outro, né? É ser tolerante, a antropologia traz isso, é respeitar a democracia liberal. E quando eu digo aqui de democracia liberal, não é de dinheiro, porque a democracia ela tem um tom político e um tom econômico. É respeitar os valores liberais, que é a liberdade de crença, convicção religiosa, filosófica, o direito político, o direito de associação, o direito de reunião, direito de participar de uma comunidade política investido de autoridade, direito civil, que é o direito à vida, à liberdade, à propriedade, que foi ali consagrado no liberalismo de Locke, evidentemente também, certamente com um tom monetário, né? Mas o indivíduo ele tem direitos inatos, né? Que o liberalismo direitos que estão na raiz do liberalismo. E essa concepção do etnocentrismo, ela viola completamente, porque ela concebe o eu, né, a partir do pressuposto de que eu sou melhor, porque eu tenho determinados valores, né, porque eu tenho talheres, eu como com os talheres, eu viajo, né, eu tenho cultura, eu falo idiomas, e quando eu vou para outro lugar e eu vejo populações que se comportam diferente, isso me dá o direito de julgá-los de acordo com a minha régua, né, com as minhas premissas. Então, muito sinteticamente, o que esses caras estão argumentando é isso, né? E só voltando aqui para terminar o argumento da história, né? Ele fala tem um autor que ele ressalta do Gilberto Freire, né? Não sei quem já ouviu falar, escreveu obras como Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, né? Que mostra a influência do africano na vida sexual do brasileiro, na culinária, né? Ele mostra como dominante, né? Lógico que ele é muito criticado por isso, por criar o mito da democracia racial, né? Mas o Gilberto Freire ele deu uma contribuição no sentido que ele mostrou a vida íntima, né? Como é que é a vida íntima. E é pautada também no estupro, isso ele não negou. Mas a questão é que a narrativa dele induz, né? A narrativa dele é tão... por isso que eu tinha um professor que ele falava assim para a turma, o André Botelho, excelente professor da UFRJ. Cada autor ele tenta seduzir o leitor. Os autores que vocês vão ler, que estão lendo, assim espero, eles vão seduzir vocês. Cada um tem uma narrativa, tem um argumento, tem uma retórica, né? E eles tentam seduzir o leitor, né? Isso me faz lembrar... Não, enfim, deixa para lá. Isso, é a ideia da sedução, né? As ciências sociais também tem isso. Olha, eu gostei desse ele tem bons argumentos, né? Ele tem uma boa retórica, né? Ele tem ideia, né? Como é que é? Enfim, tem argumentos consistentes. Então, voltando aqui para o Laplantine, ele fala a preocupação com a separação entre as abordagens histórica e antropológica está longe de ser unânime. E a história recente da antropologia ela é testemunha de um desejo de coabitação entre as duas disciplinas. Ele fala do Nordeste do Brasil, né, do livro de Casa Grande Senzala, que compreende a formação social brasileira.
mostrando o proveito que a antropologia podia tirar do conhecimento histórico, né? A relação, né, porque o que o Casagrande Senzala faz? Ele faz uma análise da formação escravocrata brasileira, né? Das grandes descobertas, esse amálgama, essa interpenetração entre o elemento indígena, o português, né, que é desprovido de orgulho de raça, tem uma plasticidade social, tanto que você tinha aqui no Brasil, tem um livro que mostra da Ângela Alonso, né, que é Flores, Votos e Balas, você tinha o abolicionista, acho que era o Joaquim Nabuco, não, André Rebouças, ele era filho de um padre com uma escrava, entendeu? Então você tinha esse amálgama, né, essas relações, essa interpenetração entre a casa grande, né, e o lugar do poder, da hierarquia, e a senzala, né, que é o lugar da submissão, da violência, do estupro, né? E, por exemplo, tinha sinhás, né, sinhás que eram, né, esposas dos senhores de engenho, desses autoritários patriarcas, como elas ficavam com ciúmes das escravas, né, muitas delas bonitas, enfim, bem apessoadas, elas mandavam arrancar os olhos das escravas, né, e colocavam em compota de doces para o senhor de engenho, para o patriarca comer, né, mandava arrancar dente, mandava desfigurar o rosto, entendeu? Você vê que a nossa formação brasileira, né, social, ela é autoritária, entendeu? Extremamente, né? Então, essa bibliografia, ela fornece essa contribuição, dialoga com vários autores aí. Então, o objetivo aqui é mais para que vocês vejam o que vocês entenderam, né? E aí a gente vai depurando, vai vendo o que pode fazer, né, dentro dos limites também, porque eu não sou antropólogo, né? Poderia dar uma contribuição muito maior se fosse algum antropólogo, mas paciência, né? Então, a gente faz o que pode. Mas é isso. Então, a gente vai ter 15 minutos agora para debate, que eu quero que vocês falem, porque eu só falei aqui, e a Judete, a Vanderlene, e eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Porque daqui a meia hora eu vou dar o trabalhinho, aplicar o trabalhinho. Esse trabalho, eu peço a vocês, eu vou mandar por e-mail de vocês. E aí vocês façam uma folha separada, um cabeçalhozinho, né? Uma coisa organizadinha. Só põe ali o nome da universidade, o programa de pós-graduação, o nome do professor, o nome de vocês e pronto. E a questão, só copia e colhe a questão e responde. Vai respondendo. Meia hora é mais que suficiente, vocês podem refletir sobre as suas impressões que vocês, sobre a questão que eu vou mandar, e vocês abordam aspectos do texto, né? Quem não conseguir responder propriamente a pergunta, aborda o que chamou a atenção do texto. Alguma coisa chamou a atenção, né? Então, mas essa questão é para ver como vocês conseguem sinteticamente se apropriar dos conceitos centrais do texto, da literatura. Então, eu peço encarecidamente que vocês façam isso. Eu vou mandar para o e-mail para vocês daqui a 15 minutos, e vocês respondam, façam um arquivinho separado, e ao final da aula, 4h30, pontualmente, 4h31, vocês me enviem, tá? Mais à frente, se mandar amanhã, depois eu não vou aceitar, tá? Eu só considero, porque é tudo isso dentro da aula, esse cronograma, esse planejamento que eu sigo, tá? Então, eu gostaria, por gentileza, que vocês participassem agora, temos 15 minutos para debate, que vocês falassem sobre os textos, questionassem, interpelassem, arguíssem as expositoras, ou apresentassem contribuições sobre a literatura. O que chamou a atenção de vocês, relacionar com a atualidade, enfim, qualquer coisa, fiquem à vontade. Desde que fundamentadas cientificamente. Boa tarde. Me ouvindo? Oi. Pronto? Conseguem me ouvir? Sim. Qualquer coisa, vocês levantem a mão, quem quiser falar aqui, eu vou ordenando aqui. Mas tá. Pode começar, Érica, fica à vontade. Bom, como eu já falei anteriormente, não tenho muita experiência, mas acho que assim, o meu entendimento desse texto foi, eu creio que o mais básico possível. Mas essa questão que o professor ressaltou, da parte em que eles abordam a diferença, né, o bom selvagem, o bom civilizado, é a questão de ver o outro, né? A forma de ver. E lá no início, quando eles falam de onde surgiu essa ideia de ir para o trabalho a campo, a questão das ideias os pesquisadores, antes eles pegavam aquelas informações que os viajantes traziam. E aí já vinham informações carregadas de algumas impressões, de pré-julgamentos. E aí foi como se fosse uma pontezinha que eu consegui fazer quando ele fala dessa questão desse julgamento que se teve, por exemplo, lá na época da descoberta
da América, que eles faziam esses julgamentos dos indivíduos que eram encontrados aqui, que foram encontrados aqui, eles... Só um minutinho. Eles, se fosse, no caso, né, o pesquisador ele não tivesse vendo com os seus próprios olhos, ele pegar essa informação, ele já pegaria uma informação carregada de julgamentos daqueles que tiveram contato. E aí teria uma pesquisa distorcida, né, um resultado distorcido. Porque da mesma forma que lá no texto eles apontam, acho que Cristóvão Colombo, se eu não me engano, que teve uma visão toda poética, toda bonitinha do que ele tinha encontrado aqui na América, teve também aqueles que falaram que não, que as pessoas precisavam ser civilizadas, que eles não poderiam ser considerados humanos, porque não tinha religião, não tinha... Né? Então, essa teoria, essa fala deles do bom selvagem, do mal civilizado e vice-versa, comprova, né, reafirma, reforça a necessidade do trabalho a campo para o pesquisador, para que ele tenha informações mais reais possíveis, né? Então, seja, tudo foi o que eu consegui entender, um pouquinho que eu consegui absorver aí melhor, assim. Muito bom, Érica, excelente. Qualquer contribuição é bem-vinda, tá? Isso aí eu acho central, muito mais do que a minha fala, porque vocês tocam em pontos que eu não vi, sabe? E o que você falou é central, Érica, que esse conflito entre bom selvagem e mal civilizado, e bom civilizado e mal selvagem, mostra exatamente isso, a necessidade desses caras irem a campo e pesquisarem se é realmente isso. Porque, segundo a visão ilustrada, nessa visão que eu recorri até um teórico da ciência política, Montesquieu, que é essa visão europeia mesmo, né, de que a sociedade ela evolui, o mundo tem um contínuo evolutivo. Você parte de um estágio primitivo, né, obsoleto, né, arcaico, para um estágio de progresso, né, essa linha evolutiva. E que nem todas as sociedades passam por isso, tá? Não é todo mundo, não. E tem umas que continuam mesmo aberrantes, que eles mostram, que eles usam os termos, que é o David Hume, você tem outros autores, uma visão completamente depreciativa das Américas, da sociedade da África e tal. E esses antropólogos ingleses, assim, eles fazem um ressignificado, eles vão mesmo a campo, olha, a gente tem que ir, não é só ficar fazendo relato de gabinete, enfim, com base nas expedições, né, e analisar realmente, ver o que é antropologia, qual o significado, né, e identificar a ciência, o que é ciência. Quando eu falei ontem, a Érica até ficou assim meio surpresa, que eu falei do livro do Evans Pritchard, é porque eu li esse livro na minha graduação, então ele me chamou muita atenção, né, que é Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azantes, que é uma tribo indígena, enfim, da Europa, enfim, eu não sei, eu não lembro mais, me desculpem, mas é porque é tanta coisa, e vale a pena depois vocês lerem, vocês vão ficar assim, tem umas coisas muito engraçadas, sabe? E, por exemplo, o que o Gilberto Freire, no caso do Brasil, que ele faz, é uma sociologia também, antropologia. Tem uma parte que ele fala da linguagem, a contribuição do negro na linguagem, por exemplo, o diga-me, peça-me, faça-me, que é uma coisa mais imperativa, né? Aquele português rústico, né? É um português mais fidedigno à língua. E você tem o me diga, me passe, como é que é? Me faça, me peça, que é uma coisa mais flexível, né? Então, o escravo negro, o africano, ele essa amálgama, essa interpenetração flexibilizou a linguagem, do ponto de vista também das relações sexuais, quer dizer, as escravas cuidavam dos filhos das mucamas, né? Dava de mamar para as crianças, está entendendo? Então, você tem essa cultura que a gente tem no Brasil hoje. Você tem os caras lá, os filhos dos deputados, enfim, os caras criados no Play, eles são criados pelas empregadas domésticas, entendeu? Porque as mães só saem, as mães estão em outro lugar, né? E muitas têm os filhos trabalhando, os filhos morrem, como foi o caso dessa trabalhadora doméstica, sei lá, que isso me deixou muito abalado. Foi, não sei, em Pernambuco, na casa de um político, enfim, uma autoridade, e a criança caiu do andar lá, e ela estava passeando com o cachorro da mulher, da madame, entendeu? É complicado, a gente tem essa herança, tá claro? O Brasil é um país muito complexo. Mas o que você falou eu achei ótimo, é exatamente isso. A antropologia nos faz ter um outro olhar, entendeu? Então, eu lendo esses textos, eu achei muito interessante, porque eu tinha, na minha graduação, uma certa resistência com a antropologia, e eu relendo esses textos, eu estou aprendendo bastante. Pode seguir? Quem quer falar é a Poliane, né? Sim. A minha contribuição é no mesmo sentido da Érica, que essa parte aí do texto que vem falando do mal selvagem, o bom civilizado, ela destaca, sobretudo, a desigualdade, né?
porque quando o texto do Lamartine, né, foi escrito na época das grandes descobertas. E esses povos que eram descobertos, né, eram tidos como aberrações pelo fato de ter uma língua diferente, de ter usos diferentes, de não ter uma religião, de não serem civilizados. Aí que entra a parte deles serem, né, recusados, de serem pessoas, né, que eram figuras recusadas, né, a recusa de uma coisa estranha, ou haver a fascinação pelo povo estranho, de acordo com aquilo que era descrito pelos que estavam fazendo, entre aspas, a descoberta. Aí a gente vê a diferença entre aqueles que eram os que estavam fazendo a descoberta, que se falavam, né, mais civilizados, que se sentiam melhor, né, que se colocavam em um posto acima daqueles que não tiveram contato com a civilização, mas para eles tinham uma organização. Eu entendo que quando, por exemplo, houve o descobrimento de qualquer país, o Brasil, por exemplo, para os que aqui estavam, tinha uma organização social, né? E enquanto para aqueles que estavam fazendo a descoberta, eram selvagens, denominados como selvagens, né? Pessoas, aberrações para os portugueses. Então, o que eu queria destacar é essa questão da desigualdade que se traz nessa teoria. Isso que eu observei. Somente. Obrigado, Poliane. O que eu achei interessante da tua fala me fez pensar também por que esses que são chamados de selvagens, né? Eles podem ver os costumes dos europeus, dos nobres, e falar, vem cá, vocês são estranhos também, entendeu? Quer dizer, é só a gente que é estranho? Por que a gente não tem o direito de achar que vocês não são estranhos? Porque vocês são estranhos para a gente. Vocês chegam aqui, entram na nossa terra, devastam tudo, né? E é o que o Rousseau vai falar, né? Entra no pedaço, eu queria muito trabalhar o Rousseau, infelizmente, mas eu vou falar dele depois, né? Que cerca um pedaço de terra e fala, isso aqui é meu, e aí você acaba com a sociabilidade natural do homem, tá claro? Porque ele tá lá, ele colhe a fruta, ele não sabe o que é bondade, não sabe o que é maldade, entendeu? Ele tem uma relação natural com o meio ambiente, com o meio em que ele vive. E aí chega o homem com a civilização, com o progresso e destrói isso tudo. Enfim, é só para pensar. Abrir aqui para o Fernando, por favor. E o que eles trouxeram que era o correto, né? Na visão deles, né? Professor, só contribuir, eu estava até estreando, né? Eu estava lendo esse texto que a gente não, eu pelo menos na graduação, Poliane, creio que também a gente não teve o toque com a antropologia, né? Embora nós tínhamos um professor que era, né, o Vitor Hugo, inclusive que ele fez a tese de doutorado dele e ele ficou, acho que algum tempo, 6 meses, acho que naquela tribo Yanomami, em Roraima, né? Aí me fez refletir a questão do bom selvagem, mal selvagem, né? Enfim, porque quando os europeus chegaram aqui no nosso continente, nós tínhamos em torno de 80 milhões, né? De pessoas que já tinham toda uma estrutura social organizada, né? Embora na visão eurocêntrica, né? Desorganizada, né? E até mesmo o senhor faz bastante essa crítica, né, da visão aí da antropológica na visão eurocêntrica, né? Eu tinha, na época que eu estava fazendo a disciplina, eu tive o toque com o professor Bruce da necessidade de se redefinir as ciências sociais com a visão do Cone Sul, né? Que é um livro do Immanuel Wallerstein que chama Unthinking Social Science, né? Que ele traz essa necessidade da visão da ciência social, só que não pela visão eurocêntrica, né? Mas a nossa. Outra coisa também que me chamou a atenção, inclusive eu fiz um questionamento, e por via, né? Eu acho que o NAI acontece de tudo, né, professor? O senhor está falando aí da questão de que tem pessoas com conhecimento, né, que elas refutam todo esse conhecimento científico, né? E o próprio texto fala que está na hora assim, de uma reflexão sobre o próprio homem, nós temos a capacidade, né, de ter o próprio homem como objeto de estudo, porque nós somos lúcidos no atual estágio, né? Aí eu fiz uma reflexão, estamos mais lúcidos hoje, né? Por que negar a ciência nos tempos atuais? O que permite comportamentos negacionistas? Eu fiz essa pergunta, professor, no domingo, quando eu estava passando esse texto. E por via porque
acho que até consequência, nós tivemos uma juíza aqui, o Nail, essa semana, que deu na mídia aí todinho, negando a ciência, ela como juíza, andando na rua, explicando, professor, como você andar na multidão sem uma máscara, né? Sem ser admoestado, não é isso? E, assim, a gente tem a noção de que o magistrado, como operador do direito, e até mesmo da lei, ela tem que seguir métodos, né, que o cientista faz, né? E por que uma pessoa que tem esses passos a serem seguidos hoje, né, que sabe todo o procedimento, faz toda essa negativa, o que permite isso, né? Então, acho que até mesmo casou um pouco com esse texto, né? Essa é o que a gente está vivendo aqui ainda, né? Porque está explodindo aqui na mídia nacional o caso dessa juíza. Muito bom. Obrigado, Fernando. Só para poder a gente cumprir o tempo, né? Quem tem que falar agora é a Andréia, né? Andréia, você quer falar? Eu ia pedir só para falar um pouco, enfim, desculpe pelo tempo, né? Até para vocês terem tempo de fazer o trabalho. Falarem assim brevemente, tá? Por favor. Não, só para completar aí, achei interessante a fala da Érica, né? Com relação aí, quando ela traz a questão do participar, né? Da pessoa participar em ir até o campo de pesquisa, e não simplesmente pegar vários diálogos de pessoas que estão lá para depois fazer todo o processo de elaboração de um termo, de um estudo, né? E outra coisa que me chamou a atenção é a visão mesmo, a minha visão com relação às pessoas e as pessoas com relação a mim, né? Isso faz a gente refletir um pouquinho a questão que o senhor mencionou sobre o respeito, sobre a tolerância, né? De eu ver a pessoa e com outro foco, e não aquele procedimento que eu costumo ver, julgamentos, vamos dizer assim mais, né? E a questão do foco. O meu foco não pode interferir no foco da outra pessoa. Então, tem que haver esse respeito. Foi isso que me chamou a atenção dentro do texto apresentado. Assim, de uma forma mais objetiva e clara. Muito bom, André. Muito obrigado, tá? Alguém quer mais falar? Eu acho que a Camila já falou, né? A Érica já falou. Alguém quer mais falar? A Lucidalva? Ninguém quer mais falar? Professor, só mais a questão também da valorização, né? O que eu vejo, a valorização do outro, e não simplesmente o julgamento. A distorção de valores que muitas das vezes a nossa sociedade ela faz, sendo entre povos, entre trabalhos, né? Há diversas questões que o foco principal da valorização ele muda, como é a questão do culto, né? O culto ao eu, o culto ao saber. Então, assim, envolve muito essa questão aí de princípios relacionados à questão ética. Ótimo. Muito obrigado, André, pela tua contribuição. Então, como ninguém se manifestou, enfim, mas fiquem à vontade para falar, tá? Quando vocês quiserem. Lucidalva? Professor, como o senhor destaca sempre sobre a questão do mundo temporal, né? E é importante a gente pensar que o século XVII, século XIX, especialmente, foi um momento muito importante para a gente pensar, né, aí o contexto, né, da Revolução Industrial, um processo de transição aí, né, de um sistema em que, né, embora na antropologia não traz a questão do conceito de classes, né, que quem mais trabalha esse conceito é Karl Marx, mas é importante a gente compreender, né, e que a antropologia teve uma fundamental importância nesse processo, nessa compreensão,
a questão dos conflitos, né, as ciências, não existia conhecimento, né, científico, não só no campo da antropologia, mas a sociologia, em outras áreas também. Então, a antropologia, né, a sociologia foi fundamental para ser basilar para outras áreas de conhecimento. Então, nesse contexto aí do processo de revolução industrial, né, aí teve muita migração de europeus, enfim, tinha uma sociedade acrítica, uma sociedade apolítica, né, conflitos e interesses de classe. Aí tem o surgimento das classes, classe burguesa, classe aí do proletariado. Então, nesse momento, não se tinha nada que pudesse explicar, que pudesse trazer uma compreensão, né, da sociedade, do indivíduo. Só mesmo para destacar esse contexto aí do século, né, a transição do século XIX, século XX, que, né, muitos acontecimentos foram importantes. Mas assim, 18, 19, por aí, né? Essa coisa do conflito de classe, né? Você tem as revoluções burguesas com a Revolução Francesa de 1789, né? 1789, e depois, né, as revoluções, 1830, enfim. Nesse período aí de transição do 18 para o 19, né? E a questão de classe, o Marx, né, o 18 para o Manifesto do Partido Comunista, 1848, então é um período de efervescência. Então é isso, gente, eu vou encerrar por aqui para que vocês possam fazer as questões, são 4h04 da tarde, vocês me enviam, por gentileza, até 4h35, enfim, 4h30, 4h40 no máximo, tá? Por gentileza, acho que dá tempo para fazer com calma, então fiquem tranquilos, façam com calma, tá? Que essa é a ideia do curso, tá? Eu vou encerrar para vocês poderem fazer as questões, né, dentro do nosso cronograma, e na aula que vem a gente debate alguma coisa que ficou faltando, tá certo? Para a gente poder manter o nosso planejamento, o nosso cronograma aqui, tá? Então é isso, obrigado, agradeço a compreensão e aguardo as questões daqui a 40 minutos, tá? Professor, pode enviar no e-mail? Sim, para o meu e-mail, por favor. Tá, ok.